Converse. Como é que está a relação? Vou botar aqui. Ponto. Neste caso, é melhor assim. Neste caso, a soma, essa soma aqui, é denominada integral imprópria de f, sendo denotada por integral de a até b da f. A mesma notação que você usa para a integral definida de uma função no intervalo fechado. Só que essa integral agora é o quê? Uma integral? Integral o quê? Imprópria. Por quê? Porque os limites laterais em A e em B não são números reais. Tá certo? A função não é contínua em A, nem é contínua em B. Entendido? Então você tem que saber que se trata de uma integral imprópria. Vejamos aqui, ó, um exemplo. A integral de 1 sobre 1 menos x2. Essa integral aqui. Será que ela converge? Não. Eu fiz 1 sobre 1 mais x2. Tá? Ó. A integral de 1 sobre 1 menos x2. Né? Acabei botando mais. A integral de 1 sobre 1 menos x2, integral em x de menos 1 a 1. É uma integral imprópria. Isso aqui é uma integral imprópria. Por quê? Porque o limite da função integrando com x tendendo a 1 pela esquerda é mais infinito. Todos concordam? E o limite com x tendendo a menos 1 pela direita de 1 sobre 1 menos x2 também é mais infinito. Então você está diante de uma integral imprópria nos dois limites de integração. Ó, isso aqui é a definição de uma integral que é imprópria nos dois limites de integração, certo? E aí, então, de novo, essa integral é imprópria nos dois limites da integração. Sendo imprópria, cabe a pergunta: ela converge ou diverge? Tá? Vamos ver, pegue, bem, basta testar qualquer número, né? Tá? Um número C dentro do intervalo aberto. Qual é o intervalo aberto? Menos 1, 1. Então, tem-se integral de 0 a 1 de 1 sobre 1 menos x2. Integral em x, quem é? Isso é o limite, tá certo? Não, 0 a 1, certo? 0 a 1. O problema é ela é imprópria onde? No 1. Então, esse limite com 1 tendendo a 1 pela esquerda dá integral de quanto? De 0 a 1, de 1 sobre quanto? 1 menos x2. Então, isso aqui é limite com 1 tendendo a 1 pela esquerda de quê? Qual é a integral de 1 sobre 1 menos x2? A integral indefinida. Metade, tá certo? Do logaritmo natural de quem? Do módulo de quê? De 1 mais x sobre o quê? 1 menos x. E eu te pergunto, quando u tende a 1, qual é o limite desse módulo aqui? Qual é o limite desse módulo quando u tende a 1?
Quando U tende a 1 pela esquerda. Quando U tende a 1 pela esquerda, dá quanto o módulo? Tem limite mais infinito, porque o denominador aqui tende a 2. O numerador tende a 2. O numerador tende a 2. O denominador tende a quê? A 0. Tá certo? Tende a 0 por valores positivos. Isso aqui tende a mais infinito, o módulo tende a mais infinito. O argumento do logaritmo natural tendendo a mais infinito, isso tende a mais. Pronto, essa integral aqui já diverge. Se ela diverge para o zero, então ela vai divergir para qualquer valor que eu colocar aqui, tá certo? Mas divergiu para um valor, pronto. Daí, você não tem a integral de 0 a 1 e a integral de menos 1 a 0 convergindo. Você não vai ter, não, você não terá as duas convergindo para 0. Daí, a integral de menos 1 a 1 de 1 sobre 1 menos x2, essa integral, o que acontece com ela? Ela diverge. Tá? É uma integral que diverge. Hã? Não. Tá? Então essa integral diverge. Diz. Hã? Não tem valor, porque olha aqui, ó, essa proposição aqui, seguinte, ó. Sejam C e D de AB. Se essas duas integrais convergem, então essas convergem. Portanto, se uma delas aqui diverge, uma delas aqui diverge. E aí não tem essa soma. Não vai ter essa soma. Você entendeu? Não terá essa soma. Estamos entendidos? Tá. Vai divergir. Tá certo? Uma delas vai divergir, então não haverá soma. Tá? Não tem valor. Não tem como ter. Você colocou um primeiro a... Hã? Você colocou um valores negativos. Com valores menores que 1, né? O tendendo a 1 por valores menores que 1. Não são valores negativos, são valores menores do que 1. Ó, o último tipo de impropriedade que eu verei com vocês é esse aqui, ó. É a seguinte situação. Sejam A real e F uma função contínua. É o último caso de impropriedade, tá? Contínua. No intervalo A aberto mais infinito, não é A fechado, porque contínua no intervalo A fechado mais infinito é uma impropriedade em mais infinito. No primeiro caso que nós estudamos de integral imprópria, certo? Agora é o intervalo A aberto mais infinito, tal que o limite de f de x com x tendendo a A pela direita não é o quê? Número real. Não é número Você está entendendo? Entendido aí? Então, se eu pegar essa integral que eu vou definir aqui, tem que definir, essa integral ela é imprópria em mais infinito e é imprópria também no A. Tá certo? E aí a observação é a seguinte. Sejam
Então, pegue aqui, para não apagar. Pegue C e D também, sejam C e D. Vou botar mais um sejam, não tem problema. Agora, sejam C e D, dois números no intervalo A mais infinito. Tá? Aí a mesma conta que eu faço, usando os resultados da aula passada. Usando os resultados da aula passada, você tem o seguinte. Se a integral de A até C da F, essa integral é integral imprópria aonde? É imprópria no C? Não, é imprópria no A. Se essa integral aqui, que é imprópria no A, e essa integral aqui, que é imprópria aonde? Em mais infinito. Se essas duas integrais convergem, vírgula, então... Eu estou usando os resultados. Então, resultado da aula passada, tá? A integral de quanto a quanto? De A até D da F, são os dois resultados da aula passada. Que nas notas, um resultado da aula passada aparece nas notas da aula de hoje, tá? Que é o início da aula de hoje. Então, a integral de A até B, que é imprópria onde? Em A. E a integral de D, a mais infinito, que é imprópria somente em mais infinito, tá certo? Que são resultados, que são assuntos da aula passada, muito bem dito. Essas duas integrais, elas convergem. Convergem, valendo, claro, o que eu quero. A integral de A até C da F, mais a integral de C a mais infinito da F. Isso é igual a quê? A integral de A até D da F. Propriedades da aula passada, você vai chegar a essa mesma conta. Mais o que? A integral de D até quanto? A mais infinito da F. Tá? Ou seja, essa soma, no caso em que essas duas convergem para qualquer outro valor de C, tá? Ou seja, se essas duas convergem para, melhor dizendo, se essas duas convergem, melhor falando, interpreta, se essas convergem para um valor de C, as duas convergem para qualquer valor de C. E essa soma independe do valor de C. Aí essa soma vai ser denominada integral imprópria. É evidente que tem um resultado análogo para cá quando for de menos infinito a A. E eu não vou escrever tudo de novo, que é análogo, tá? Só vou escrever só com cuidado a definição. Definição. Isso é para isso. Esse resultado permite a definição que eu colocarei aqui. Não vou ficar fazendo análise, não, né? Ficar chato, né? Já começa a ficar enfadonho, né? Então, imagine se eu for enunciar todos os casos. Eu quero fazer a conta, tá? Conta. Então, a última definição de hoje. Lembrando que tem um caso análogo, né? Para o outro lado. Definição. Sejam A real, e F uma função contínua no intervalo A aberto mais infinito. Percebam até que é um caso especial de integral imprópria, porque o A, tá certo? O A é aberto. Contínua em A aberto mais infinito, tal que
limite de f de x com x tendendo a C pela direita. C não, desculpe. Com x tendendo a pela direita não é um número real, tá? Não é um número real. Nós dizemos que a f, função f, é integrável. Essa conta aqui é análoga à conta que eu fiz hoje no início da aula, tá? Nós dizemos que f é integrável. É aonde? Em A mais infinito, quando o quê, hein? Existe C pertencente ao intervalo A mais infinito, tal que essas duas integrais aqui, integral de AC da f e a integral de C a mais infinito da f, essas duas integrais convergem. Repare, de novo, essa integral é imprópria aonde? E essa daqui? Mais infinito. Não tem propriedade em C nas duas, tá? Deixa eu abastecer o pincel. Momento. Então, que essas duas integrais convergem. Aí a mesma ladainha. Neste caso, a soma, que soma a integral de A até C da f, mais a integral de quê? De C a mais infinito da f, e essa soma independe do C, tá? Independe de C. Essa soma é a mesma a qualquer valor de C. Essa soma é o quê? Denominada integral o quê? Imprópria de f, aonde? No intervalo A aberto mais infinito, sendo denotada por integral de A mais infinito da f. É a mesma notação da integral imprópria no intervalo A fechado mais infinito. Só que no intervalo A fechado mais infinito, a f é contínua nesse intervalo. Ela é contínua no A fechado mais infinito, ou seja, contínua em A. Entendeu? Pelo menos pela direita. Entendido? Lá na aula passada, a impropriedade é só no mais infinito. Aqui é um caso de impropriedade no A e em mais infinito. Aí vejamos um caso aqui. Um exemplo. Eu não estou muito inspirado para exemplos hoje. Deixa eu pegar um exemplo aqui, já está para criar. Ó, olha este exemplo aqui, ó. A integral de 1 sobre x vezes
raiz quadrada de x2 menos 1, integral em x, integral de 1 a mais infinito. Essa integral converge? Observe, já é uma integral imprópria porque tem mais infinito. Mas também é uma integral imprópria no 1, nesse limite de integração. Afinal de contas, qual é o limite da função integrando com x tendendo a 1 pela direita? Quanto? Mais infinito. Então é uma integral imprópria, a função é contínua no intervalo aberto. 1 mais infinito. Ela não está definida no 1. Ela não está definida no 1. E o limite dela com x tendendo a 1 pela direita é quanto? Mais infinito. Então você tem a impropriedade nos dois limites de integração. Mais infinito, que não é um número real, é só uma ideia, e no 1. Então é uma integral imprópria nos dois. Então ela deve ser tratada segundo a definição que a trata, que cuida disso, tá? Então, para ela convergir, ela tem que... olha, uma função satisfazendo isso, você diz que ela é integrável nesse intervalo quando essas duas integrais convergem. E é óbvio, quando eu pergunto converge, é se existir isso, tá? Porque ela ser integrável, essas duas, aí você diz que a integral converge, tá? Neste caso, seria mais coisa para escrever, mas aí começa a ficar, né? Adiante. Neste caso, nós dizemos que essa integral converge, tá? E essa integral é assim, pronto. Basta isso que está aí, tá? Vamos ficar. Então, essa integral converge, ou seja, a função é integral. Perguntar se a integral converge é perguntar o quê? Se essa função é integrável no intervalo 1 mais infinito. É isso. Para não carregar demais na definição, eu estou falando para você. Perguntar se converge é perguntar se ela é integrável nesse intervalo. Entendido? Entendido. Bem, eu